Dentro de uma comunidade, em um ecossistema, a gente pode dividir os seres vivos em dois grandes grupos, né? Número 1, eles podem ser autótrofos. Ora, moçada, autótrofo é o cara que produz o próprio alimento. Já falei várias vezes que eu não gosto dessa definição, porque para mim, você vai dizer que um cozinheiro que cozinha a comida dele é autótrofo também. Melhor dizer, que um autótrofo é o cara que produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. A partir de matéria inorgânica e energia proveniente do meio ambiente. No caso, gente, essa matéria orgânica a qual a gente está se referindo, exatamente o alimento. Então, produzir o próprio alimento, matéria orgânica, a partir de matéria orgânica e energia, de modo geral, pegar CO2 mais água inorgânicos e a partir daí produzir glicose orgânico, liberando lá oxigênio como subproduto. Eu lembro, gente, que existem dois grupos de caras que podem trabalhar desse jeito, né? Quem faz fotossíntese, utilizando luz como fonte de energia, e quem faz fotossíntese, plantas, algas e algumas bactérias, como é o caso lá das cianobactérias. E você tem a galera que faz quimiossíntese. No caso lá da quimiossíntese, no lugar de luz, a fonte de energia é energia de oxidação de moléculas inorgânicas. E, gente, lembrando que só quem pode fazer quimiossíntese são algumas bactérias. Eu lembro ainda para vocês que em ecologia, organismos autótrofos são chamados de produtores. Gente, eles são produtores porque eles são os únicos caras que existem que podem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica e energia do meio. CO2 mais água dando glicose, usando luz, energia de oxidação, plantas, algas, algumas bactérias como as cianobactérias, algumas bactérias quimiosintetizantes são os únicos produtores que existem. Todos os outros seres vivos são heterótrofos. Heterótrofos não podem produzir o próprio alimento, não produzem matéria orgânica. Não gosto dessa definição, porque todo mundo é capaz de produzir matéria orgânica. Eu produzo glicose, eu produzo aminoácidos, que nem você. Agora, eu produzo glicose a partir de amido. Eu produzo aminoácidos a partir de proteína. Eu produzo moléculas orgânicas a partir de moléculas orgânicas. E o que tem de especial no heterótrofo é que ele não produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Volto a dizer, produzir matéria orgânica, todo mundo produz. Entretanto, enquanto o autótrofo produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, um heterótrofo somente produz matéria orgânica a partir de matéria orgânica também. Ele não produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. O que quer dizer que eles obrigatoriamente dependem de matéria orgânica produzida pelos produtores, produzida pelos autótrofos. Ou você come uma planta, ou você come uma planta que comeu algum animal que comeu uma planta, ou você come algum animal que comeu um animal que comeu uma planta. Mas se você rastreia a origem da matéria orgânica, em algum momento vai chegar lá no organismo que ele é autótrofo. Gente, organismos que são heterótrofos, eles podem ser, deixa eu vir para cá, de dois jeitos. Eles podem ser consumidores ou eles podem ser decompositores. Na verdade, consumidores e decompositores, eles são mais ou menos a mesma coisa. Ambos são heterótrofos, ambos dependem de matéria orgânica produzida pelos autótrofos. Qual a diferença? A diferença não é o que ele come, a diferença é quando ele come. Consumidores,
utilizam matéria orgânica fresca, matéria orgânica recém-morta, ou tu mata para comer, ou tu come uma coisa que morreu há pouco tempo, enquanto que decompositores usam matéria orgânica previamente presente no meio, há muito tempo presente no meio, você vai dizer que em decomposição. É até meio pleonasmo, né? Você falar nisso, decompositor usa matéria em decomposição. Matéria que está há muito tempo no meio. Alguém briga comigo. Landim, como é que você vai dizer o tempo que define se a matéria orgânica ainda é fresca ou se ela é matéria orgânica em decomposição? Não tenho como definir isso. Isso é bom senso. Mas fato é que quando você come carne, você pode estar agindo como consumidor, você pode estar agindo como decompositor. Se eu como, por exemplo, uma vaca que morreu há relativamente pouco tempo, eu sou consumidor. Se eu estou pegando restos orgânicos da vaca presentes no meio, eu estou agindo como decompositor. Notem bem que é o mesmo você e a mesma vaca. É o mesmo cara e a mesma comida. A diferença entre o consumidor e o decompositor é quando ele está comendo. O mesmo você, a mesma vaca. Vaca morreu há pouco tempo, fresca, consumidor. Vaca morreu há muito tempo, decompositor. Como eu disse, infelizmente não existe regra para dizer há quanto tempo é pouco tempo, há quanto tempo é muito tempo. Daí você vai trabalhar com bom senso. De modo geral, se você consegue identificar o que você está comendo, é porque ainda está fresco. É porque ainda morreu há relativamente pouco tempo. Se você consegue identificar que é uma vaca ou um pedaço de uma vaca, é moçada. É porque está morta há relativamente pouco tempo, ainda pode dizer que a matéria orgânica é fresca. Porque, por exemplo, quando você pega lá uma vaca que morreu há muito tempo, que ela está toda decomposta, que você só tem os restos de matéria orgânica, que você não sabe que aquela ali era uma vaca, ou era um carneiro, ou era, por exemplo, grama, é alguma coisa morta, restos de matéria orgânica, eu vou dizer que você é decompositor. Daí, repetindo, se você consegue identificar o que você está comendo, é porque esse alguma coisa morreu há relativamente pouco tempo, de maneira que eu posso dizer que você é consumidor. Se você não consegue identificar o que você está comendo, restos de matéria orgânica que você não sabe se é vaca, bode, se é capim, etc e tal, eu vou argumentar que você é um decompositor. De modo geral, eu vou ter que organismos que são consumidores, eles são herbívoros, quando eles comem plantas, carnívoros, quando eles comem animais. Cuidado que carnívoro não é só carne não, tá? Se você de repente comer um inseto, você está agindo como carnívoro. Apesar de, sei lá, tecnicamente o inseto não ser carne, etc e tal, carnívoro. Então, herbívoro quando você come uma planta, carnívoro quando você come um animal. E lembrando, né, que você chama de onívoro aquele cara que come todo mundo, né? Nós humanos somos onívoros. A gente é herbívoro e carnívoro ao mesmo tempo. A gente tanto come plantas como animais. A galera moçada que é decompositora, eu vou argumentar que eles são detritívoros, ou ainda sapróvoros, ou ainda saprófagos, ou ainda saprófitas. Tudo a mesma coisa. É descrever que esses caras utilizam restos de matéria orgânica no meio. De modo geral, bactérias e fungos são os principais. Mas cá entre nós, uma mosca, ela pode ser colocada como decompositor. Né? Você pega, por exemplo, lá um abutre, ele pode ser colocado como decompositor. Né? De modo geral, né? Se você consegue identificar o que é que a mosca está comendo, ela é consumidor. Mas você tem lá, de repente, uma mosca, né, em cima lá de um resto de alguma criatura morta que você não consegue identificar o que é, de uma certa maneira, ela é decompositora. De maneira semelhante, se você tem lá um abutre comendo lá um pedaço de vaca morta, que você identifica que é uma vaca, um consumidor. Mas tem lá, gente, o abutre comendo lá o resto de matéria orgânica que você não sabe o que é que estava morto lá, só a gosma, por assim dizer, ele está agindo como decompositor, né? O mesmo animal, a mosca, o abutre, né, a mesma vaca,
pode ser consumidor ou decompositor, de acordo com o momento em que aquilo é ingerido. Inclusive, aproveito para lembrar da importância ecológica de bichinhos nojentos, né? Como moscas, baratas, ratos. Alguém vai lá, né, e reclama: ô Landim, o mundo não estaria muito melhor sem moscas, baratas e ratos? Não. Infelizmente, moçada, moscas, baratas e ratos, eles são necessários. Para quê? Para acelerar a decomposição. Porque cá entre nós, né, de vez em quando, você vê lá numa rua um bichinho atropelado, sei lá, um gatinho, infelizmente, foi lá atropelado. Mesmo que ninguém tire o cadáver do gatinho, hoje ele está lá, amanhã ele não está mais. Se eu fosse esperar bactérias e fungos decomporem completamente o corpo do gatinho até ele desaparecer, ia demorar semanas, né? Afinal de contas, o corpo do gato é muito grande, bactérias e fungos são muito pequenos. Daqui que você conseguisse decompor até desaparecer, ia demorar semanas. Entretanto, lá vem mosca, lá vem barata, lá vem lá ratos e outros bichinhos escrotos, que eles vão acelerando a decomposição. Eles vão, nesse caso, comendo pedaços do cadáver de maneira bem mais rápida. Dá 1, 2 dias, mesmo que ninguém tire o cadáver do gato lá, ele desapareceu completamente, graças a criaturas que eu posso dizer que são consumidoras, né? Que eu consigo identificar que aquilo é um gato morto. Então ele morreu há pouco tempo, ainda são carnívoros, mas que estão agindo de uma certa maneira como detritívoros, né? Que estão, de um caso, de uma certa maneira agindo exatamente comendo matéria orgânica em decomposição, né? Ah, Landim, forçando a barra, eu poderia dizer que a mosca, a barata, o rato, está agindo como decompositor? Forçando a barra, eu poderia até argumentar que ele está agindo como decompositor. Só não vou dizer, porque como eu consigo ver que aquilo é um gato morto, ainda dá para identificar, quer dizer que ele não morreu há tanto tempo, eu vou dizer que eles são consumidores. Estão agindo como decompositores. Alguém vai lá e briga comigo: porra, Landim, mas decompositor não é o cara que transforma matéria orgânica em matéria inorgânica? Ô moçada, quem aprendeu desse jeito, por favor, desaprenda. Decompositor não é o cara que transforma matéria orgânica em matéria inorgânica. Todo mundo transforma matéria orgânica em matéria inorgânica. Afinal de contas, todo mundo respira. De maneira, moçada, que quando você respira, você vai pegar glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água. Glicose orgânica, CO2 mais água inorgânico. O que quer dizer, gente, que transformar matéria orgânica em matéria inorgânica não é exclusividade do decompositor. Todos os seres vivos fazem isso, inclusive produtores, porque produtores também respiram, consumidores, decompositores. A peculiaridade, a particularidade é que o decompositor faz isso a partir de matéria orgânica previamente morta no meio. Aliás, os decompositores são fundamentais para a ecologia, porque uma hora todo mundo vai morrer. E cara, se não tivesse o decompositor para pegar a glicose do cadáver, produzir CO2 e água, para os produtores fazerem mais glicose, os ecossistemas iam parar de funcionar. Então, quando alguém morre, precisa do decompositor para ir lá no cadáver, pegar a matéria orgânica do cadáver, devolver CO2 e água para o meio, para os produtores fabricarem mais moléculas orgânicas. De maneira que, repito mais uma vez, transformar a matéria orgânica em inorgânica não é exclusividade do decompositor. Todos os seres vivos fazem isso, incluindo produtores, incluindo consumidores. Tem uma questão clássica, né, moçada? Sobre isso, se todos os animais do planeta morressem, as plantas iam desaparecer também? Claro que não, moçada. Planta, ela é autótrofa. A planta, ela é autossuficiente. A planta, produtor, faz fotossíntese, pega CO2 e água e produz glicose. A planta, ela também faz expiração e vai então pegar glicose mais oxigênio e produzir CO2 e água. Ô moçada, nós consumidores somos supérfluos, né? Você não serve para nada, né? Você é inútil do ponto de vista ecológico, tá? Se o mundo não tivesse animais, não ia ter problema.
A planta se vira só. A planta é aquele cara que cobra escanteio, corre para cabecear e fazer o gol. Ela faz tudo só. Ela, produtor, faz fotossíntese para transformar matéria inorgânica em matéria orgânica e ela faz respiração para transformar matéria orgânica em inorgânica. Devo admitir que apesar da planta ela ser autossuficiente, né, se não houvesse animais, se não houvesse consumidores, não teria problema. Tem um grupo de criaturas sem os quais as plantas não poderiam sobreviver, que é os decompositores. Por quê? Porque um dia a planta morre. E no dia que a planta morre, eu preciso do decompositor para ir no cadáver da planta, pegar a glicose do cadáver da planta, transformar em CO2 e água, para que as outras plantas vivas possam produzir mais glicose. Em outras palavras, quem é que é obrigatório no ecossistema? Obrigatório no ecossistema é produtor e decompositor. Consumidores são supérfluos. Se eu tiver um ecossistema onde só tiver produtor e decompositor, ele funciona muito bem, sim senhor. Produtor pega CO2 e água, produz glicose. A própria planta, produtor, transforma glicose em CO2 e água. Quando ele morrer, o decompositor pega o cadáver, a glicose do cadáver, produz CO2 e água. Os consumidores são supérfluos. Eles não são obrigatórios. Daí, quem é obrigatório no ecossistema? Quem é obrigatório em relação a um ecossistema? Ora, pessoas somente produtores e decompositores. Como eu estava falando, consumidores não são obrigatórios. Pode haver um ecossistema sem consumidor. Eu estava até comentando, né? Se todos os animais do mundo desaparecessem, ainda haveria plantas? Com certeza, né, moçada? Ainda haveria plantas. Mas, moçada, desde que haja decompositores. Então precisa do produtor e do decompositor. E devo admitir que se todos os animais sumissem, a quantidade de plantas e a diversidade de plantas seria bem menor, né? Porque sem animais não teria polinização por animais, dispersão da semente. Então os animais são úteis. Então ainda haveria plantas sem animais? Com certeza. Só que bem menos plantas, de biodiversidade bem menor, porque não teria polinização e dispersão de semente. Opa! Quer dizer então que consumidores não são obrigatórios para um ecossistema trabalhar. Dá para o ecossistema se virar de boas sem um consumidor. Observação bem bacana para a gente.